Alô, boa noite, bem-vindos. Mais uma live. Esta live é uma live muito importante sobre doença oncológica, sobre pacientes com este diagnóstico, pacientes que possam ter um risco acrescido de ter este diagnóstico, deste problema tão grave. Eu estou a generalizar porque aquilo que acaba por acontecer com todos os pacientes com este diagnóstico são situações muito semelhantes. Nós muitas vezes temos doenças diferentes, não é? Temos um tipo de cancro, outro tipo de cancro, mas aquilo que eu hoje queria partilhar convosco é que há muitos fatores semelhantes que afetam estes nossos animais e que esses fatores podem ser reconhecidos, podem ser prevenidos e podem também ser tratados, podem ser curados e podem também ser algo com o qual nós podemos aprender a viver, e os nossos animais também, lidando e tendo capacidade, tendo condições, tendo formas para lhes trazer qualidade de vida. Isto é muito importante, não é? Porque os nossos animais, apesar de ser possível, e é obviamente nós entendermos o grau de dor, as suas vontades, os seus quereres, eles não comunicam connosco exatamente da forma como nós comunicamos com outro ser humano. E então, perante um diagnóstico tão difícil, muitas vezes fica também complicado para nós, tutores, às vezes interpretarmos aquilo que se está a passar, não é? Há uma parte que é efetivamente deles, mas há uma parte muito grande que também é nossa e que acaba por dificultar, fazer com que as coisas sejam mais complexas. Quando eu digo coisas, são decisões sobre tratamentos, sobre que caminhos seguir e efetivamente como é que eles estão a passar. Então, coisas muito importantes para sabermos e para lembrarmos, já tenho dito isto e vou continuar a dizer sempre, é que o cancro é uma doença crónica. Quando nós damos ou recebemos esse diagnóstico, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que, por muito que o choque seja, e é sempre, e é difícil para quem recebe a notícia, é também difícil para quem dá a notícia, esse diagnóstico não é um diagnóstico de algo que aconteceu, regra geral, num curto período de tempo, ou numa situação em que o animal não tem ou não tinha nenhum histórico. Existem alguns tumores que têm genes associados e que se manifestam em determinada altura, determinada forma, mas é preciso que se gere uma série de condições no organismo para que esses genes se possam expressar e para que esses problemas possam efetivamente acontecer. E então logo aqui, quando nós percebemos que há uma série de coisas que precisam de conspirar, infelizmente, a favor para que esse diagnóstico aconteça, nós percebemos que, se nos lembrarmos quais são esses fatores, nós podemos observar na vida dos nossos animais como é que nós podemos eliminar esses fatores ao máximo, diminuí-los de forma a que eles efetivamente não permitam, não venham a permitir a expressão genética ou mesmo não genética da doença oncológica. Como é que nós reconhecemos a doença oncológica? Então, a doença oncológica, na faculdade explicam-nos isto, e é algo que é importante. Na faculdade ensinam-nos coisas importantes também, apesar de às vezes não nos ensinarem outras coisas importantes que nós vamos aprendendo por força própria de querer ajudar os nossos pacientes, principalmente em áreas como a oncologia, não é? Em que se trata muito a doença, o diagnóstico, e por vezes o paciente fica para segundo plano e a qualidade de vida fica para segundo plano. Essa coisa que nos ensinam são sinais para suspeitar e reconhecer a doença oncológica. Então, dor, calor e rubor. Portanto, quando nós temos estas três condições presentes, quando nós temos tumor, que significa massa, nem todas as massas são um cancro ou virão a ser um cancro. Uma massa, no fundo, é uma chamada de atenção do corpo para nós, seja no ser humano, seja nos animais, de que alguma coisa se está a passar, de que alguma coisa efetivamente não está a correr bem. E o que é essa reação, esse tumor? Porque é que o corpo forma? O corpo forma essas massas para tentar encapsular ou enquistar ou circunscrever uma inflamação, um problema, uma célula que não estão a ser resolvidos do organismo de outra forma. Então, se calhar uma imagem muito visual
é de formar um cerco, não é? Há uma tentativa do organismo de formar um cerco para conseguir controlar esse problema e esse cerco torna-se físico, torna-se palpável. Enquanto ele não reúne essas tais características, ou seja, de ser o tumor, para além do tumor, de ter o rubor e de ter a dor associada, nós ainda não passamos para a fase oncológica. Portanto, estamos numa fase de aviso em que é possível e deve ser possível entender ao mais ínfimo pormenor o que é que se passa para evitarmos que o corpo, efetivamente, não tendo escolha, que passe então depois para essa fase seguinte, essa fase de malignidade. Nessa fase anterior em que nós temos o tumor, o que é que nós temos que perceber? Primeiro de tudo, o que é que o corpo tentou enquistar? O que é que o corpo tentou controlar? O que é que foi que falhou para chegar a este ponto? E essas perguntas devem ser todas respondidas. Indo respondendo, nós estamos automaticamente a ter soluções para resolver essas questões. E começamos a intervir, começamos a reagir àquilo que está a passar-se. A outra questão que nós temos de ter em conta é que há características associadas a essa estrutura, a esse tumor, essa massa, esse quisto, podemos chamar-lhe várias coisas, e por isso tumor é um termo tão genericamente usado, que nós temos que entender. Então, esses tumores, regra geral, têm má oxigenação, têm uma tendência para uma má circulação, e então, mais uma vez, entendendo o que localmente até está a acontecer, nós temos ferramentas para começar a atuar e começar a reagir. Se a má circulação é uma característica e é algo que acaba por beneficiar que essa zona se possa transformar numa coisa que nós não queremos, não é? Com o diagnóstico da doença oncológica, então essa circulação e essa oxigenação devem acontecer. Porque é que nós, quando ouvimos falar da palavra metastização ou metástase, ficamos todos, e sabemos todos, regra geral, que estamos perante uma fase muito complicada da doença oncológica. Porque nessa fase, na fase da metastização, as células que se desenvolveram de forma maligna são células que começam a ter a capacidade de fazer o quê? De viajar e circular pelo corpo. Quer dizer que já se adaptaram à circulação, já se adaptaram à oxigenação, e isso deixa de ser uma limitação ao seu crescimento. Portanto, oxigenar o corpo, fazer o sangue circular são muito importantes. Qual é a coisa mais simples que existe para fazer o corpo circular o sangue e oxigenar? Fazer exercício físico. Então, animais que não fazem exercício físico, animais que não respiram, literalmente não respiram, porque podem sofrer de ansiedade e podem sofrer de stress e até passeiam sob tensão, são animais que estão sempre em processos mais inflamatórios do que animais que não têm essas condições ou não têm essas limitações. Isto para dizer o quê? Porque é que eu estou a dar este exemplo? Então o que é que agora passear tem a ver com a doença oncológica? Não é só o passear. Se nós juntarmos a ausência do passeio ou a ausência de um passeio tranquilo, livre, com a possibilidade de respirar, de oxigenar o organismo, com uma má alimentação, e já vamos falar sobre isso também, com uma toma excessiva de químicos, com um outro problema de saúde que possa estar a acontecer, o que é que tudo isso, o conjunto de tudo, em especial num animal que tem uma tendência ou que já pode ter tido uma história de uma doença inflamatória ou outra, isso tudo é que leva a esse outro problema. Eu disse no início e volto a dizer, nenhuma doença oncológica é uma doença aguda. O que acontece é que, muitas vezes, ela é diagnosticada na agudização. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o problema já estava a ocorrer, mas que ou o animal não estava a dar um sintoma óbvio, ou nós não estávamos a perceber esses sintomas, até que de repente, muitas aspas, até que de repente atingiu um pico de inflamação em que as coisas ficaram visíveis. E então aí surgem os tais sintomas. O tumor, o rubor e a dor. Okay? O rubor é a inflamação. E aí nós ficamos muito assustados e pensamos assim, isto cresceu de um dia para o outro, isto aumentou muito de um dia para o outro. É para ficar assustado, é para ficar preocupado, não é? É para tomar atenção. Mas não quer dizer ainda assim que estejam reunidas todas as condições para esse diagnóstico.
E também quer dizer que o corpo está ativamente a chamar a atenção para um problema, não é? Para nós irmos lá e resolvermos esse problema. E então essa agudização, no fundo, é um pico de inflamação em que o corpo diz, olha, não está mesmo a correr bem, não é? Preciso mesmo atuar aqui. E o que é que, regra geral, a nível da medicina convencional, nós fazemos? Fazemos o diagnóstico, fazemos a citologia, a biópsia, a ressonância, o raio-x, a ecografia, tudo, está tudo certo, análises de sangue, mas imediatamente nós temos que nos lembrar dos princípios que levaram ao aparecimento desse tumor. Portanto, e quais são esses princípios? Eu, quando anunciei a live, disse-vos assim que vamos falar sobre os 5 pilares do tratamento do doente oncológico, que também são 5 pilares para resolver o problema. Não é? Portanto, para fazer prevenção, para nós acabarmos por impedir ou prevenir o aparecimento da doença. Então, esses pilares, que são fáceis de nós identificarmos, são pilares que nós já estamos habituados a ouvir falar, só que por vezes não lhe atribuímos a devida importância. E quando então chegamos à fase super inflamatória da doença oncológica, em que o corpo já está a gritar de todas as formas, não é? Que as coisas não estão bem. Então, se até essa altura nós não mudamos nada, é a altura, nem é o ideal, é a altura obrigatória que nós temos que mudar alguma coisa. Mas ainda antes de mudarmos, e porque eu disse, se então ainda não mudamos, o que é que nós às vezes e hoje em dia, e quem está nesta página, e segue a ZenVet, e a página da doutora Sumeia, que eu sou muito grata a vocês todos, porque para além de vocês estarem a instruir-se para poderem defender melhor a saúde dos vossos animais, eu sei que muitos de vocês partilham esta informação com outras pessoas. E muitas vezes são pessoas que vocês não conhecem de lado nenhum, que estão a passear os seus animais no jardim ou no parque, ou que encontraram numas férias e estão, por amor aos animais e por empatia com os outros seres humanos que têm esses animais, a passar informações. Então, vocês todos, muitos de vocês já fazem alimentação natural e é excelente que o façam. Muitos de vocês já procuram alternativas para a desparasitação química, principalmente em alturas que não é absolutamente necessário fazê-lo, não é? Para evitar então sobrecarregar o organismo, o fígado, o sistema imunitário dos nossos animais, inclusivamente o de nós mesmos, não é? Que também contactamos com esses produtos que aplicamos neles. Então, muitos de vocês já fazem essas coisas todas positivas e ainda assim pode haver uma probabilidade, uma possibilidade ou uma tendência, porque lá está, há tumores que têm características genéticas, há outros que não necessariamente, e tendo ou não características genéticas, há fatores de inflamação que podem estar a acontecer. Então, os sinais que nós temos que estar atentos, volto a dizer, para relembrar, o tumor, que é massa, não é? O aparecimento da massa, da zona que enquista, que tenta controlar o desenvolvimento local do problema. O rubor, que é a inflamação, e a dor, que é quando então nós começamos a notar que há um desconforto, há palpação, etc. Então, quando nós começamos a perceber que o nosso animal é sensível numa determinada zona, quando nós começamos a notar que esses sinais começam a aumentar, mesmo essas coisas benéficas que nós já fazemos devem ser revistas. Ok? Então, há um ditado que diz, ou uma expressão que diz, nunca fiando, não é? Então, se eu já faço alimentação natural, pode haver alguma proporção na dieta do meu animal que precise ser revista ou melhorada para potenciar um efeito ainda mais anti-inflamatório. Eu disse na live sobre a dermatologia e digo aqui também, a raiz de todos os problemas é a inflamação. As várias formas de inflamação, as várias causas da inflamação são aquilo que permitem que todos os problemas no corpo se desenvolvem. Porque é que um animal tem um quadro dermatológico, porque é que um animal tem um quadro ortopédico, neurológico, hormonal, etc. Porque é que a inflamação afeta os animais e o ser humano de formas diferentes, tem a ver com cada um de nós e cada um dos nossos animais. E isso não é só falar sobre a alimentação que cada um deles come ou o meio ambiente em que cada um deles está, tem a ver com a personalidade. Há uns dias eu publiquei também uma informação sobre um trabalho feito
de cientistas, juntamente com o apoio da inteligência artificial para recolha e análise de dados, em que foi determinado que os nossos animais têm 5 tipos constitucionais, que é aquilo que nós chamamos na medicina integrativa, mas que eles chamaram então 5 tipos de personalidade. Aquilo que esse trabalho ainda não concluiu, ou não fez, ou não pesquisou, foi a ligação dessa informação com a sensibilidade dos órgãos internos. E a sensibilidade dos órgãos internos de cada um dos nossos animais é aquilo que, juntamente com o que se passa, a nível de alimentação, meio ambiente, comportamento, etc., é a combinação dessas duas coisas que nos permite perceber a tendência que cada um deles tem para manifestar a inflamação de determinada forma. Muitos de vocês poderão associar aos vossos animais, por exemplo, uma sensibilidade do estômago ou intestinal, quando muda de alimento ou quando come uma coisa fora daquilo que é a rotina, que faz um cocomol ou sai um muco, etc. Alguns de vocês podem saber que os vossos animais têm tendência para um padrão de alteração renal. Outros têm tendência para questões alérgicas, certo? Tudo o que está na raiz desses sintomas e dessas patologias é a inflamação. E a forma como a inflamação se manifesta tem a ver com a sua personalidade e com as suas sensibilidades individuais, não é? Por isso é que mesmo 2 gêmeos, independentemente de falarmos no ser humano ou nos animais, 2 gêmeos ou 2 animais da mesma ninhada que tenham a mesma predisposição genética não vão necessariamente ter os mesmos problemas de saúde. Okay? Mesmo vivendo nas mesmas casas, comendo exatamente a mesma coisa, a personalidade deles não sendo idêntica, a sensibilidade dos órgãos é diferente e as inflamações que têm vão se manifestar de forma diferente também. Então, o que é verdade para um não é necessariamente verdade para o outro. Então, nós temos que perceber quem são os nossos animais e para isso eu também vos vou chamando sempre muita atenção para o tipo constitucional e para, inclusivamente, neste caso da doença oncológica, em que tumor, rubor e dor são muito importantes, perceber que até a dor não é manifestada de forma igual nos vários animais. Quem de vocês aí não pensa e não diz muitas vezes que quando ele está mesmo mal, se ele não comer é porque já está mesmo muito mal? Porque sabe que esse é um sinal de que para o meu animal alguma coisa ou o grau de dor é realmente maior. Mas há outros que até são animais que não são propriamente ligados ou fanáticos com a comida, não é? E em que então que não é propriamente deixarem de comer que é um sinal. Pode ser resguardarem-se, esconderem-se, não quererem festas, não quererem subir para onde nós estamos. Outros podem não querer ir à rua, ou outros podem deixar de ter um grau de atividade maior. Outros podem lamber zonas do seu corpo. Então, há várias formas de manifestar a dor. Portanto, até nós entendermos quem é o nosso animal, e é possível a todos nós, vocês têm um episódio do podcast da Zenvet, cujo título é Tipos Constitucionais. Esse podcast está disponível no Spotify e o objetivo é que efetivamente vocês entendam isto, para não perseguirmos respostas a problemas iguais em animais diferentes, ok? O que nós temos que perseguir todos são respostas para cada animal consoante quem ele é. E aí é que nós temos sucesso terapêutico, aí é que nós temos controle da dor, aí é que nós até identificamos a dor e a inflamação antes dela se tornar num problema grave, ok? Então não custa nada, são uns minutinhos, para quem ainda não escutou, fazer essa ia dizer leitura, mas na realidade é mais fácil, não é? Colocarem esse podcast a funcionar para vocês adquirirem esse conhecimento, também. E a partir daí passarem a olhar para os vossos animais e para os comportamentos deles e para aqueles órgãos que lhes são sensíveis dentro daquilo que é a história clínica deles. Então, contando histórias clínicas muito comuns daquilo que acontece hoje em dia nos nossos animais e sabendo que o quadro dermatológico é muito a causa de consulta hoje em dia, relembrando também que na dermatologia, na live sobre a dermatologia, falei-vos sobre a inflamação, como estando a origem, que pode ter e tem muitas vezes
origem nos órgãos internos e a pele é o local onde há manifestação. Então, há uma ligação entre os quadros dermatológicos, que por sua vez têm origem nos órgãos internos, e os nossos animais desenvolverem doenças com tumor, que eventualmente se podem transformar em doenças oncológicas, ok? Então, aquilo que eu vos estou a dizer é que se o vosso animal tem um problema inflamatório crónico na sua vida, que pode ser doença inflamatória intestinal, hepatite, a própria insuficiência renal, dermatites que vocês possam até ainda não ter descoberto a causa, uma grande preocupação, um grande alerta que deve estar sempre aí presente é se isto se transforma numa outra coisa. Não é para vivermos em medo de todo, é para vivermos em consciência, de perceber que não devemos descansar enquanto não soubermos a causa. Porque quanto mais tempo nós não soubermos a causa, mais a possibilidade daquilo que está a acontecer no corpo em se transformar numa coisa maligna ou de se transformar num tumor com potencial de uma massa maligna existe. Existem inclusivamente cancros nos nossos animais cuja composição celular são células do sistema imunitário ligadas a processos alérgicos. Então dá que pensar, não é? Esta nossa luta deve ser contra a inflamação, sempre. Então, voltando à alimentação, que eu não me perdi. Voltando à alimentação, o que é que a alimentação quer dizer? Ou o que é que eu queria dizer, chamar a atenção? Mesmo que vocês já estejam num plano de alimentação natural, rever essa alimentação para diminuir a inflamação também é importante, ok? Ir avaliando consoante as fases de idade dos nossos animais, consoante aquilo que o corpo dele nos mostra e que nós, com os nossos olhos, podemos perceber, aquilo que com as nossas mãos conseguimos tocar e sentir, nós conseguimos sentir, por exemplo, a temperatura ao longo do corpo, não é? Eu estou-me a incluir, não é? Porque num passado muito longínquo eu também usava muito o termómetro. Pedia sempre desculpa, mas usava o termómetro. Hoje em dia é raríssimo usar o termómetro, não é? À exceção de quando há praticamente uma certeza de uma temperatura, seja ela alta ou baixa, para ter um valor, para ter uma confirmação. Não faz parte de uma rotina. O que faz parte de uma rotina, sim, é tocar, é sentir, é palpar. O quê? Tudo. Altos, pólipos, temperatura ao longo do corpo. Quando nós sentimos a temperatura ao longo do corpo, nós estamos a determinar que há zonas que têm temperaturas semelhantes e depois há zonas que têm temperaturas diferentes da maioria ou do resto do corpo. Tudo aquilo que são temperaturas acima do que é a maioria ou a normalidade do corpo são zonas onde está a ocorrer inflamação. E quando nós fazemos essa palpação ao longo do dorso dos nossos animais, de cabeça em direção à cauda, quando há uma zona na coluna que fica mais quente, a interpretação é relativamente simples. Ou há um problema local, musculoesquelético na coluna, ou neurológico, ou então o órgão diretamente abaixo, nessa zona da coluna, está inflamado. A inflamação também precede a alteração de enzimas e parâmetros do sangue. Portanto, muitas vezes, quando se faz aquele dito check-up, que é muito importante, nós podemos até ter um resultado de análises normais, mas se não tivermos em atenção esta palpação, as análises podem estar normais e já haver um indício de inflamação. E depois voltamos daqui a 6 meses para ver. Mas o corpo já tinha esse calor nesse sítio, o corpo já estava a avisar, só que nós tínhamos análises normais. Então agora vocês dizem, então, mas assim como é que vamos saber? Se as análises estão normais, se eu não consegui sentir essa diferença de temperatura... Quando nós passamos a mão, não sentimos só a diferença de temperatura, sentimos reações. Muitos de vocês também vão perceber e vão saber que há uma zona que os vossos animais gostem que vocês massajem, toquem. Há outras que não gostam nada, não é? Há sítios que lhes são sempre sensíveis, que pode variar de macho, fêmea, cão, gato, não é? Há até aqueles desenhos engraçados na internet, não é? De que o cão pode fazer festas em todo lado do corpo, não é? Que eles gostam, e o gato só pode fazer aqui, só pode fazer ali, só pode fazer acolá.
apesar de existirem alguns gatos assim, na realidade é um bocadinho um mito, não é? Porquê? Porque os gatos também têm personalidade, não é? Não têm só uma, também têm tipos constitucionais. E isso faz com que a forma como eles gostem ou não gostem de ser tocados seja diferente. Tão simples como isso. E então, quando nós percebemos essas atitudes ou mudanças de atitudes nos nossos animais, é efetivamente uma forma que eles têm de comunicar connosco. Então, se nós estamos tão habituados a que eles tenham uma determinada reação e eles também estão habituados a ter essa reação à nossa postura, é realmente uma chamada de atenção grande quando o comportamento muda. E as análises podem estar perfeitamente normais. E em muitas doenças oncológicas, inclusivamente, quando o paciente já está com inflamação, com sintoma, com alteração de imagiológica, né? Ecografia, tomografia, o que for, as análises estão normais. Então, mas é mau as análises estarem normais? Não, não é mau estarem normais. Quer dizer que não chegamos a esse ponto de alteração de análises. Mas tudo o resto é válido, não é? A inflamação, ou seja, o tumor, a dor, todas essas coisas que nós já temos presentes são importantes também. Então, voltando à questão da alimentação e aos pilares do tratamento, que também são pilares de prevenção. A alimentação pode ser saúde ou pode ser doença. Se nós alimentarmos de forma saudável, vamos ter saúde. Se não alimentarmos de forma saudável, vamos contribuir para a doença. Isto é a forma mais simples, não é? E há todos aquelas frases importantes de pessoas muito antigas na medicina e na história do ser humano que dizem, não é? Que o alimento seja o seu primeiro medicamento. E assim é. Até porque, através dos alimentos, nós conseguimos efeitos antioxidantes, conseguimos controlar ou prevenir o aparecimento ou o desenvolvimento ou o crescimento de determinadas células, porque essas células têm metabolismos específicos, que são as células oncológicas. Através desses alimentos, nós conseguimos ajudar os órgãos que estão aflitos a tentar resolver algum problema, não é? Então, a alimentação é uma base, é um dos pilares. Portanto, é de facto algo que é extraordinariamente importante nós lembrarmos que, por muito difícil que nos seja, por muito difícil no sentido às vezes logístico da nossa vida, não é? Que se nós não fizermos essa avaliação ou revisão ou termos isto em consideração, que aquilo que queremos que aconteça na saúde dos nossos animais vai ser mais complicado, mais desafiante, não é? Porque eles comem todos os dias, comem mais do que uma vez por dia e cada ato de se alimentarem é uma possibilidade para tratar ou para efetivamente não tratar também, ou não contribuir para o tratamento. Então, e se eu não consigo fazer essa alimentação natural? Ok, então vamos passar para o segundo pilar, que com ou sem alimentação natural é extremamente importante, que tem a ver com suplementos. Suplementos, que no fundo é uma categoria bastante vasta de substâncias que nós podemos utilizar, que inclui as vitaminas, que são pré-bióticas, ajudam o microbioma intestinal, os probióticos, que compõem o microbioma intestinal, que ajudam o sistema imunitário a nível do intestino a conseguir ajudar o sistema imunitário geral a nível do corpo, que conseguem também atuar e melhorar o funcionamento do sistema nervoso central, que comunica com esse sistema imunitário. Temos também os antioxidantes, porque doenças inflamatórias produzem moléculas oxidantes, e então há um ciclo vicioso entre aquilo que é a causa e a consequência. A inflamação causa efeito oxidante, o efeito oxidante leva à inflamação e andamos assim. Não é? Então é um ciclo vicioso que acontece no corpo. E ainda temos o grupo das moléculas que nós vamos utilizar também de forma muito direcionada, especificamente para quê? Para ajudar a função renal ou função hepática, ou até uma zona óssea, não é? Porque os tumores podem, os cancros podem surgir em qualquer local do corpo. Podem surgir no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico. Existem, infelizmente, uma variedade enorme e cada vez mais, já são mais de 20% dos nossos animais a sofrer doença oncológica, porque efetivamente a inflamação que origina do meio ambiente, isso inclui-se a alimentação, o ar que respiramos, a água que bebemos, do nosso planeta está cada vez pior. Não é? E eles, com uma longevidade menor,
acabam por ser o reflexo mais rápido daquilo que também está a acontecer a nível do meio ambiente. Então, fez aqui uma pausa, mas acho que já voltou. Todos estes suplementos são importantíssimos para conseguir dar uma oportunidade ao organismo de conseguir dar a volta por cima. Portanto, 2 pilares: alimentação, suplementos. Todos os suplementos, tudo e mais alguma coisa. Não, aqui com a ajuda, com o apoio, de entender qual é o processo específico no vosso animal, então há suplementos mais indicados para cada tipo de problema. Inclusivamente há suplementos direcionados para aquilo que é uma doença, uma fase aguda da doença oncológica e aquilo que é uma fase crónica da doença oncológica. Porque quando a doença ou quando a fase aguda acalma, ou melhora, ou fica mais controlada, nós não saímos do risco. Nós ainda temos que tratar, devemos tratar. Porque aquilo que estava para trás não desapareceu, desapareceu só o pico. Então nós temos a fase crónica da doença oncológica, ok? Então essa fase crónica também tem uma forma específica de ser lidada. Depois temos os adaptogénios, terceiro pilar, portanto alimentação, suplementos, adaptogénio. O que é um adaptogénio? O adaptogénio são moléculas naturais, que podem ser de várias origens, e o objetivo é regular o sistema imunitário através do sistema hormonal. Porquê? Quando nós temos inflamação, literalmente imaginemos uma chama dentro do corpo. Alguém ou alguma parte do organismo vai tentar apagar essa chama, não é? Porque a inflamação é o tal calor que gera o rubor, não é? A parte vermelha, a parte da úlcera, a parte sangrante. Então, alguma coisa vai tentar apagar. A coisa que muitas vezes tenta apagar é o cortisol do próprio corpo. Por isso é que em muitas doenças oncológicas, na fase inflamatória, quando ela aparece, quando ela é diagnosticada, qual é um dos medicamentos, um dos anti-inflamatórios que se usa muito? É a prednisolona, o lepicortinol, né? Então, esse medicamento é parecido com a hormona que o corpo produz e é como se fosse um balde de água fria para acalmar essa chama. E então, no fundo, o corpo, quando sabe ou vai sabendo ao longo do tempo que essa chama está lá, vai tentando sempre apagar, diminuir, controlar. E para isso os níveis do cortisol do próprio corpo aumentam. E todo o sistema hormonal, como todo o corpo, comunica entre si. Portanto, esse cortisol afeta a hormona da tiroide, essa hormona da tiroide afeta o sistema imunitário, o metabolismo basal e o funcionamento do fígado, que produz moléculas para defender o próprio corpo, ou para o corpo se defender. Então isto fica tudo alterado. Então quando nós utilizamos um adaptogénio, qual é o objetivo? É acalmar todo esse tipo de respostas para regular o que vai acontecer a seguir. Para retirar desse ciclo vicioso de inflamação, oxidação, inflamação, que no fundo que perpetua o problema, e para acalmar e pôr um travão nessa situação. Ok? Então o adaptogénio é fundamental. Os adaptogénios podem ser fitoterápicos, portanto produtos ou suplementos também, podemos chamá-los assim, não é? Apesar de para nós, muitas vezes na medicina integrativa, é um tipo de suplemento que é um medicamento, pela forma como ele atua no corpo. E esse suplemento é extremamente importante para gerar uma forma de controle daquilo que acontece nos bastidores da doença oncológica e na realidade de todas as doenças inflamatórias. O próprio CBD, o próprio cannabis, é uma molécula que tem esse efeito. Então, e mais à frente, ou já a seguir, qual é o outro pilar? O outro pilar é reconhecer que tumor, rubor e dor são características da doença oncológica. Então deve haver sempre, num protocolo de tratamento, seja na fase aguda ou crónica dos nossos animais com este diagnóstico, algo que trate a dor da doença oncológica. E a dor vai ser diferente, dependendo da personalidade de cada animal. Portanto, o meu animal, que tem uma personalidade, pode ter a mesma doença oncológica que um outro animal que tem uma personalidade diferente. A mesmíssima doença, a afetar o mesmo órgão. Só que para o meu animal, esse órgão pode ser mais sensível, pela sua personalidade, do que para o outro animal e para a sua personalidade. Então é preciso nós entendermos isto e deixarmos de tratar
o diagnóstico da doença sem ter em conta o paciente. Temos que acabar com isto de uma vez por todas. E se temos ferramentas, e este estudo é muito recente que descobriu as personalidades dos nossos animais, mas ainda não está a fazer esta ligação com os órgãos internos, mas essa informação já existe, nós estamos à espera do quê? Não é? E eu escrevi porque fiz uma nota hoje. Foram coisas, e há tanta coisa que me foi surgindo acerca deste tema, que também é bom que vocês interajam, é bom que vocês perguntem, que coloquem, que mandem mensagens, porque nós estamos no dia a dia, do lado do saber. Para nós é tudo muito claro, não é? E é claro que às vezes achamos que é claro para toda a gente, mas pode não ser claro para vocês. E não há problema nenhum, está tudo certo. Mas vocês têm que nos dizer, têm que nos perguntar, devem fazê-lo, ok? Vocês merecem isso, os nossos animais merecem isso. Então eu escrevi assim: porquê é que somos tão cegos para coisas que conseguimos ver? Fiz a pergunta e dei a resposta. Porque nos dizem que o que vemos são coisas da nossa cabeça. Porquê? Porque as análises estão dentro do normal. Eu estou a ver que o comportamento não está igual. Eu estou a ver que uma certa zona do corpo está estranha, está diferente. Eu estou a sentir isso. Eu estou a ver um comportamento do meu animal. Mas as análises estão dentro do normal. Então está tudo bem. Não é? Então nós não temos que aceitar essa resposta de que são coisas da nossa cabeça. No sentido de que não existem, não. São coisas da nossa cabeça. Por lá dentro há um cérebro que está ligado aos órgãos dos sentidos, que estão constantemente a receber informação que é muito importante, não é? Nós não temos que aceitar isso. Nós temos é que efetivamente encontrar respostas para as perguntas que temos, não é? Para aquilo que estamos a ver, interpretar isso. Se foi preciso uma inteligência artificial para conseguir chegar à conclusão de que existem, isto é um estudo universitário, que existem 5 tipos de personalidade nos nossos animais, quando a medicina integrativa, com base na filosofia taoísta, já sabe isto, portanto, há muitos séculos, porque o ser humano já tinha a capacidade de observar antes, porque o cérebro já existia antes, porquê é que nós temos que duvidar tanto? Nós temos é que encontrar, lá está, as formas para confirmar e para nos responder às questões. Então, voltar aqui à questão dos nossos pilares. Alimentação, os suplementos, que incluem várias coisas, vitaminas, são pré-bióticos, os probióticos para o microbioma intestinal, que vão efetivamente ajudar a imunidade intestinal, que afeta a imunidade do corpo e afeta o sistema nervoso central, que por sua vez comunica com as hormonas e comunica com o sistema imunitário. Depois, os nossos antioxidantes também fazem parte. E o que é que nós temos a seguir? Temos moléculas que a natureza tem à disposição do ser humano. Uma delas é muito falada na internet, já se ouve, e ainda bem. Isto é muito bom que se falem sobre as coisas, que se perguntem, que se pesquisem artigos e tudo mais, que é o viscum album. O viscum album é uma molécula que é um extrato de um azevinho, e esse extrato de azevinho tem uma característica que é pré-apoptótica. O que é que isto quer dizer? A apoptose é a morte celular. As células cancerígenas não têm relógio biológico para morrer, por isso é que o tumor cresce, não é? Enquanto que as outras células do corpo crescem até uma determinada altura ou desenvolvem-se, fazem sua função, morrem e outras vêm, não é? E é o normal. Essas células oncológicas não têm essa característica. Então, ter uma molécula que fragiliza a superfície das células para o sistema imunitário chegar lá e dizer assim, afinal está aqui qualquer coisa, não está bem. E atacar, mas só vai atacar se nós dermos ao corpo aquilo que ele precisa para fazer esse ataque. E aí então estamos a falar do quê? Dos tais suplementos, das tais coisas que nós precisamos de pôr no organismo dos nossos animais. Temos também, juntamente com essa molécula fantástica, que é o viscum, o ozono. A ozonoterapia também é muito importante. É uma terapia oxidante, ok? Então ela é tóxica, no sentido em que, consoante a concentração, os efeitos vão ser diferentes. E então ela é tóxica para a célula oncológica também. E então ela pode e tem o potencial de destruir o tumor. Há limitações. A localização do próprio processo é uma limitação, ou pode ser uma limitação para o acesso da ozonoterapia.
Mas pode ser uma combinação possível muito interessante, até porque pode ter efeitos para estimular e beneficiar o sistema imunitário. E então, nós temos que, ainda assim, apesar de já ter referido, nós temos ainda assim que ter como pilar para o tratamento o quinto, a dor. Okay? Então, ter sempre a atenção de que temos que ter algo para tratar a dor. Esse algo pode ser algo como anti-inflamatório. Há anti-inflamatórios não esteroides que podem ter uma ação benéfica em restringir o crescimento do tumor, em restringir a capacidade do tumor de criar vascularização própria e então habituar-se à circulação e espalhar-se pelo corpo, ou seja, diminui a probabilidade ou a tendência da metastização de determinados tipos de cancros. E isso deve ser tido em conta, não é porque é um químico que nós não vamos usar, ou não é porque chegamos a uma altura da doença oncológica e que somos contra químicos e o nosso animal está a precisar desse químico que não o vamos dar. Aquilo que eu disse no princípio desta live foi que várias coisas, não é? Prevenir, curar, viver com, saber viver com e saber viver com, e tudo o resto tem que ser feito com qualidade de vida, não é? É a nossa responsabilidade oferecer, procurar soluções para essa qualidade de vida dos nossos animais, mesmo que, por vezes, a fase da doença oncológica em que eles estão, em que a doença oncológica é diagnosticada, é muito avançada, porque há tipos constitucionais, há personalidades de animais que quase só se queixam quando o tumor já fez, o cancro neste caso, não é? Já fez todos os estragos e mais alguns. E muitas vezes não é uma falha do tutor, é um tutor atento, mas é um animal tão resistente à dor, não é? Às vezes com tanta história clínica de outros, vou pôr outros porque nunca há outros, é sempre o mesmo problema ou a mesma causa, a tal inflamação a provocar problemas em vários sítios do corpo. E a pessoa, entre aspas, habitua-se ou é educada ou lhe é dito que aqueles são os problemas que ele tem, não é? Mas ninguém lembra que esses problemas inflamatórios, outros, vão provocar esses novos problemas tumorais e oncológicos. Nada pode estar mais longe da verdade. Então, se vocês têm sinais que veem com os vossos olhos, que sentem com as vossas mãos, porque palpam, sentem massas, sentem calor, sentem etc., chamar a vossa atenção não é só quando o resultado vem positivo. É quando o corpo está a dizer, quando o corpo está a utilizar a forma que tem de comunicar para passar a mensagem de que alguma coisa não está bem. Ok? Então, eu falo pelos cotovelos, não é? cinco pilares. Todos eles, inclusivamente o viscum não é uma molécula para utilizar só em doente oncológico. O viscum tem outras aplicações. O viscum consegue regular quadros de diabetes. O viscum é utilizado como anti-inflamatório. O viscum é utilizado para dor ortopédica crónica. Porquê? Porque é que uma molécula que consegue permeabilizar a membrana de células oncológicas também serve a estes outros propósitos? A resposta é mesmo muito simples, até já foi dada. É porque quando a doença oncológica surge aqui, estas outras coisinhas todas já foram acontecendo. Então não é natural que uma molécula que trata aqui também vá ter um efeito benéfico aqui para trás. Com moléculas naturais, isso é normal. Quando nós apenas estamos ou temos disponíveis os quimioterápicos, que são importantes e há muitos estudos feitos com moléculas, mas não são todas as moléculas que nós usamos como quimioterápicos que têm estudos, ok? Muitos são usados como uma solução quase paliativa, não é? Não há mais nada, vamos ver que esta molécula pode tentar diminuir o crescimento tumoral. Então, dizer isso de um quimioterápico e usá-lo na mesma, mas dizer isso de uma molécula natural, ou seja, há esta divisão entre, porque este é médico e é químico, não sabemos muito bem como ele atua, mas
pode ajudar a diminuir X e Y coisa e nós confiamos, não é? Porque estamos com medo, estamos aflitos, estamos desesperados. Mas depois ouvimos assim, tem estes antioxidantes, tem estas vitaminas, né, que vai atuar nestes pilares todos da inflamação associada à doença oncológica e nós duvidamos. Porquê? Porque nós queremos uma coisa rápida, nós queremos uma coisa imediata. E a doença oncológica é uma doença crónica sempre. Quando ela está muito inflamatória, é só aquele pico da história, veio assim, fez o pico, passamos, já não aguento mais, estas pessoas não estão a ver nada disto, o que é que está aqui a passar? E nós lá vamos e diminuímos o pico. Mas o resto da história continua. Por isso é que a maior parte das doenças oncológicas tem um período de remissão, na medicina convencional não tem um período de cura. Que a cura é que desapareceu. Nós resolvemos aquilo que estava e aquilo que estava não voltou mais. A remissão é nós fizemos isto e temos consciência que está lá latente. Então, se temos essa consciência e temos estes 5 pilares para trabalhar, porquê é que não os fazemos? Ok? Então, é uma frustração enorme que não é só para vocês, é uma frustração para quem estuda os problemas do corpo dos nossos animais, que também são iguais no ser humano, não encontrar soluções à medida. E é por isso que na gama de suplementos, e é por isso que eu estou aqui na página da Tula a falar sobre isto, nós temos isso em conta. Nós também não queremos forçar a toma de comprimidos, mesmo sendo naturais e sendo suplementos muito importantes, em animais que estão sem apetite ou que estão com desconforto e tutores que estão a ter que lidar com esta fase difícil da vida deles, que também é uma fase difícil para os tutores, a ter que forçar coisas atrás de coisas atrás de coisas. E apesar de ainda não estar disponível, uma das gamas que criei foi para o doente oncológico, porque aquilo que existe específico para a medicina veterinária é muito incompleto. Trata uma doença complexa como a doença oncológica e crónica com quase nada. Com quase nada. E quando eu digo quase nada, digo a nível daquilo que são estes pilares e a nível daquilo que é inclusivamente a medicina alopática, a medicina convencional, para lhes dar qualidade de vida. Então, é mesmo muito importante que, e espero que esta live chegue a quem precisa, e regra geral chega sempre, não é? Quem procura, quem precisa procura, quem precisa verdadeiramente e quem procura encontra. Então, se eu pudesse utilizar todas estas estratégias atempadamente, sem dúvida que a longevidade e a qualidade dos nossos animais, a qualidade de vida seria maior e a vossa também, não é? Porque eles são família. E espalhar a palavra sobre, mesmo fazendo alimentação natural, nós devemos estar sempre atentos a esses sinais, a esses sintomas da inflamação, daquilo que não está dentro do que é o normal para os nossos animais, das coisas que eu sinto e vejo e que depois dizem que é da minha cabeça, mas que eu sinto e vejo que não estão bem, fazer o check-up na mesma, ver as análises na mesma e enquadrar isso tudo com a personalidade dos nossos animais, para perceber se efetivamente eles não estão a esconder a nível de sintomas algumas coisas, para detectarmos a doença o mais precocemente possível e entender que se houver um problema inflamatório crónico, seja ele qual for, da pele, do intestino, do rim, do fígado, dos ossos, o que for, há um potencial. Então, todas as estratégias que eu puder fazer para diminuir esse potencial inflamatório, eu devo utilizar. Também? E se não sabemos fazer essa palpação, nós podemos aprender a fazer essa palpação, até porque todos os dias, de certeza, toda a gente chega à casa e tem o seu cão, o seu gato, o seu animal de estimação em cima de si, não é? Recebê-lo, e nós conseguimos notar a diferença de um dia para o outro, não é? E não esperar para agir, porque esta percentagem de diagnóstico de doentes oncológicos é verdadeira, é grande, ok? E os tumores, ou neste caso os cancros, hoje em dia tendem a ser cada vez mais agressivos. Fruto muito daquilo que está a acontecer também no nosso meio ambiente.
Portanto, já não falo só da alimentação, sim, da alimentação, falo também da respiração, daquilo que nós inalamos. Falo também das emoções, não é? De emoções porquê? Porque as emoções fazem o nosso corpo e os dos nossos animais funcionar a nível até hormonal de formas diferentes e uns de nós somos mais sensíveis a isso do que outros, não é? Portanto, nós e os nossos animais, igualzinho. Então, o meu desejo é que vocês realmente interiorizem estes conceitos, que possam fazer prevenção, que para quem já está numa fase de diagnóstico possa entender melhor o que se passa e que se sinta um bocadinho mais apoiado para perceber qual é o caminho que tem que seguir. E empoderar-se de ainda mais informação e mais segurança sobre as escolhas que vocês fazem em relação à saúde dos vossos animais. Então, eu quero muito, muito agradecer quem nos tem estado a dar e enviar feedbacks espontâneos sobre as fórmulas da Tula que já estão disponíveis, sobre os nossos 3 CBDs, em que o Stop Itch, que é uma combinação de 3 moléculas, que é o CBD, os ômegas e o PEA, que é uma molécula que trata também prurido e também dor, nos quadros oncológicos tem sido fantástico para a qualidade de vida deles, para a ausência de dor, para a diminuição de inflamação e para a regulação do sistema hormonal. Portanto, é possível uma fórmula conseguir ter mais do que um efeito ao nível dos pilares e perceber que se o corpo está todo ele ligado nesta questão, neste problema, então os outros pilares nós também temos que tratar, não é? E que o excelente é inimigo do bom, então se nós não conseguimos tudo, conseguimos um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali e de certeza que os resultados e os efeitos começam a surgir e que vocês começam a perceber então qual o caminho que em cada animal, em cada situação convém apostar, convém insistir e melhorar também. Então, eu agradeço muito, muito, muito a vossa presença. Vou-vos dizer que nos comentários, quem precisar de ajuda e de apoio, ou por mensagem, que também têm feito e têm feito muito bem, tudo o que nós pudermos esclarecer e ajudar, vamos fazer. E que logo que a nossa plataforma online estiver disponível, a nossa missão é empoderar-vos e dar-vos ferramentas para poderem exercer esse poder de conhecimento. Então, é um trabalho conjunto, não é uma missão de introduzir suplementos e deixar-vos sozinhos, abandonados para tomar escolhas e para fazer decisões. Não, é estar convosco neste caminho e que vocês depois façam isso por outras pessoas e por outras famílias e por outros animais, está bem? Um beijinho muito, muito, muito grande e próxima quinta-feira há mais uma live. Vou pedir nos próximos dias a vossa ajuda para decidir o tema, está bem? Um beijinho, Ana, um beijinho, Sofia. É muito, muito bom ver-vos desse lado, Maria também, ok? Fico mesmo muito feliz e sei que vocês têm feito um trabalho maravilhoso em divulgar e em ajudar e têm mudado a vida, de facto, de muitas pessoas. E de partilhar algumas dessas histórias que têm acontecido, são muito, muito amorosas. E realmente, se nós não estamos aqui todos para ajudar os nossos e os outros, o que é que nós estamos aqui a fazer? Não é? Então lá. Um beijinho a todos. Beijinho.